Amém, bebetes? Tudo bem com vocês? Tá? Pois comigo tá bem também, glória a Deus. Dá meu testemunho. Você logo a primeira dá o testemunho. Domingo eu estava dançando a música judaica aqui, deu um problema horrível no meu joelho, né? Aí quando foi no outro dia, aconteceu a visão do pastor, até brincando, né? Porque ele tinha visto, antes da festa, um anzol. Aí eu disse, vixe, esse anzol é para mim. Anzol não, é uma âncora. Aí eu digo, essa âncora é alguma coisa para mim que Satanás está armando nessa festa. Aí o âncora serve para quê, Jesus? Para parar o barco, né? Para o barco não caminhar no mar. Então é alguma coisa. Aí quando aconteceu no joelho, eu me lembrei logo da visão, né? Que ele tinha tido. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Aí no outro dia estava o bolão. Estava bem inchadona. Eu digo, vala meu Deus, é agora. Aí o Renato, e é porque a gente tem umas coisas para resolver. Eu digo, eu vou igual o Saci Pererê. Menino, fui no shopping, voltei, resolvi uma coisa, outra. Aí ele, vamos para o hospital. Eu digo, não, eu vou ficar na base da oração. Eu digo, Jesus, a minha perna está desse jeito. E agora ele tem a calma que nós estamos trabalhando. Eu digo, trabalhem rápido, que a dor é grande. Aí no outro dia tinham deixado a identidade no shopping, voltei lá para pegar, eu digo, oh, meu Jesus. Aí fui resolver outra coisa, aí do shopping eu digo, eu vou para o hospital. Quando eu cheguei lá, a enfermeira olhou para mim, olhou o prontuário, a idade, ela, minha filha, quando a gente chega a essa idade, a gente não pula mais não, a gente bate só palminha. Aí eu olhei para ela, pensei, uma amostradinha, mais velha do que eu. Mais velha do que eu, ditando regras. Olha, meu filho, você é pentecostal. Né? Nosso barulho faz o diabo passar mal, né não? Glória. Aí quando eu fui no médico, médico bem sério, né? Foi o que aconteceu, aí relatei para ele, né? Aí teve uma hora com o Renato fazendo pergunta, ele, ó, do jeito que tá aqui eu vou bater o raio-x. Mas eu já sei que é o menisco, eu digo, que é isso? É do Bob Esponja, que tinha um molusco, né? É da família Bob Esponja. Ele, não. É uma borracha, parece a borracha que a gente tem no nosso joelho, formada de meia lua em 2 locais. Eu acho que deu problema. Se deu problema, eu vou mobilizar, mas do jeito que está inchado, não tem como. Vou passar um remédio para desinflamar, e depois vou mobilizar, você vai fazer fisioterapia. Se não melhorar, vai para cirurgia. Olhei para a cara dele, eu vou, não. Aí o Renato ficou preocupado, me fez 1001 perguntas, o médico. Chegou o médico, se agoniou, parecia que eu ia morrer. Aí eu olhei para ele, te acalma aí, que eu não vou morrer agora não. Menina, esse médico ria tanto, dava gargalhada, o Renato todo errado, né? Aí quando fiz o raio-x, os ossos não estavam quebrados, diga glória. Glória a Deus. Menos mal, né? E tinha um crente lá, o bichinho na cadeira de roda, com a perna quebrada, evangelizando, menino. Eu digo, rapaz, crente é assim, onde ele chega, ele vê uma oportunidade, ele quer salvar a alma para o Senhor, né? E o rapaz só rindo, né? Que a gente é doido, né, para eles, né? E eu, meu Senhor, isso mesmo, ganhar alma para Jesus, a gente conversando. Aí na hora do retorno, já foi outro médico. Aí lá vai eu cantar a história todinha de novo. E ele se acabando de rir. Ele, não, vou passar o remédio. Aí vai ser igual outro procedimento que o médico falou. Eu digo, tá certo. Aí na hora da gente ir embora, eles iam pegar o lanche dele, aí perguntaram, tá melhor? Eu digo, pelo menos os ossos tá inteiro, né? Quebrado não tão, menos mal. Vou para casa tomar o remédio. Tomei o remédio, a perna inchou, foi mais. Eu digo, tá fazendo efeito contrário? Como é que pode um negócio desse? Misericórdia. Aí o Senhor disse assim para mim, ó, não, eu digo, Senhor, eu vou ficar sem andar mesmo, vou fazer cirurgia. Aí ele, não é isso que eu tenho para você. Eu digo, graças a Deus, o Senhor vai curar. Aí o Renato veio orar e viu o mesmo navio, só que ele viu a âncora. Só que eu estava remando no navio, o navio estava andando, não adiantava, né? Ele, é porque tu não se aquieta, tu é imperativa, tu não se aquieta. Eu digo, meu filho, se tiver problema, se tiver com uma perna, eu resolvo. O ruim é se não tiver nenhuma das duas, mas enquanto tiver uma aqui, tá certo. Aí o Renato disse que ficaram indagando ele no culto. Como é que pode? Por que Deus deixou isso acontecer? Parece que Deus tinha arrancado minha perna e tinha jogado do outro lado. Como é que pode? Não estão orando não está usando remédio não. Quando ele me contou, eu digo, Satanás, tá até que tu tava frescando, mas agora tu não fresca mais não. Eu, pá. Aí eu só vi um negócio, treco, eu digo, agora é minha vitória. Pronto, aqui ó, pulando ó. Glória! Caiu por terra, Chico Tripa! Final do culto nós dança de novo. E o Douglas acabando de rir. Porque Deus opera milagre, né? Não é não? O médico tava, toma esse remédio para ver
vai desinchar para mim poder mobilizar, fazer as fisioterapias, e se não der certo, né, a gente vai fazer a cirurgia. Cirurgia em quem? Quem tem Deus tem tudo. Mas Deus poderia ter chegado para mim e dizer assim: você vai ficar manco igual Jacó. Por que eu louvei o louvor de Jacó? Você vai ficar manco igual Jacó. Ele ia deixar de ser Deus na minha vida por causa disso? Ia deixar de operar um milagre na igreja por causa disso? E se ele tivesse estourado minha perna e jogado do outro lado, ele ia deixar de ser Deus e ia operar por causa disso? Enquanto eu tiver garganta e o Renato também, enquanto a gente também não estiver aqui, ele pode levantar alguém e usar também, porque antes de nós existia profeta, e pós a nós, se Jesus não voltar, vai existir profeta. Então Deus vai operar ou comigo, ou sem ser comigo, ou com o outro. Deus sempre vai operar. E o mal não vem só para o crente não, no ímpio não, vem para o crente também. Sabia que o crente sofre mais do que o ímpio? Diga assim para o seu irmão: por quê? Porque tu tem um selo da promessa, e o ímpio não está na luz, está nas trevas. Satanás vai perder tempo quem está nas trevas igual a ele. Ele quer tirar você da luz para ir para a treva. Aí ele vai focar quem está nas trevas. Ele já contabilizou, é meu. Aí quando ele vê que a pessoa saiu das trevas para a luz, aí ele vai encher o saco. Aí ele vai atrás. Então, meu filho, esse negócio de achar que as coisas ruins acontecem com o ímpio é quem não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia, tá aí Jacó. Não era escolhido de Deus não, Jacó? Quem foi que deixou ele manco? Foi o diabo? Foi Deus. Mas Deus honrou ele. Ele tinha que pagar o preço do quê? Da promessa. Se eu fosse ficar manca para pagar o preço para o avivamento vir hoje ou amanhã, eu preferia ficar manca. Pronto, fiquei só com a perna, mas o avivamento desceu. Que adianta eu ter duas pernas e ver o povo morrendo nos hospitais e não poder fazer nada? Que adianta eu ter as duas pernas e não ter unção? Que adianta as duas pernas e eu não poder ajudar ninguém? Às vezes uma pessoa com uma perna opera tanta coisa no nome de Jesus do que quem tem duas pernas. Olhe para o seu irmão e diga: tome-lhe. A gente nunca pode julgar uma pessoa. E para terminar eu vou dizer: o profeta que eu mais vi ser usado por mim abaixo do meu esposo, ele tem um braço que duro, que é o pastor Raimundo. Tudo que ele falou que ia acontecer na minha vida e do Renato, o Espírito Santo usando ele, aconteceu quase tudo. Só está faltando avivamento. Aconteceu quase tudo. Da época que ele nos conheceu. Só que ele já profetizou outras coisas mais para frente. Mas tudo aconteceu. E o braço dele, ele foi mexer com o crente. Jesus pegou ele. Ele é deficiente até hoje. Mas ele deixou de ser profeta por causa disso? Ele disse que ele era ímpio. Um irmão dizia: Deus está me revelando que tem um chamado contigo, tu vai ser crente pastor. Aí ele esculhambava o povo do irmão. Aí teve um dia que ele, no trabalho dele, deu problema na mão dele. A serra parece que cortou um pedaço do braço dele. Foi uma coisa assim, não foi? E ele foi se converter na dor, porque Deus falava no amor e ele não queria acreditar. Sabe por quê? Porque o irmãozinho só tinha 2 dentes na boca. E isso, tu der 20 dentes na boca e tu ter 2. Qual é a diferença? Ele tinha unção. Tem gente que tem 20 dentes e não tem unção. Mas Deus era Deus na vida dele. Porque Deus não precisa de dente para poder operar. Deus precisa da língua para poder falar. Diga glória. Com dente ou sem dente, o importante era a língua que ia passar o recado para Deus. Então, se você vê um irmão que não tem condição financeira, que não tem um carrão, que não é rico, não vá subjugar e dizer que Deus não é com ele não, porque é aí que Deus é com ele mesmo. Sabe por quê? Porque quando você é pobre, nu e necessitado, aí que você ora, aí que você chora aos pés do Senhor, aí que você se humilha, aí que você se consagra, aí que você deposita a fé, e é aí que Deus opera. Tem gente que acha que Deus sai com a pessoa se ela estiver na mídia. Quantos na mídia você jura que é Deus que está falando e usando e não é? Está te enganando. Aí daqui a pouco vem um escândalo na internet, aí está todo mundo cancelando. Sabe por que eu não cancelo? Porque eu espero sempre o pior do ser humano e o melhor de Deus, porque a gente é falho. Aí você coloca assim, parece que está colocando num andor um santo, uma santa, um negócio intocável. Aí qualquer uma palavrinha
Qualquer palavrinha assim em inglês que foi traduzida errado, não que foi traduzida certa, mas a pessoa não soube montar a frase, né? Que eu não vou dizer aqui porque o altar do Senhor é santo, né? E a gente não deve zombar, né, das coisas de Deus, ou que as pessoas querem dizer que é de Deus, mas não é bom zombar. Aí já está crucificando a pessoa. Por quê? Porque querem uma santidade além do que o Espírito Santo tem. Por quê? Porque ficam adorando homens e mulheres da mídia. E esse povo da mídia, quanto mais mídia eles têm, mais eles querem. Porque quanto mais seguidor no Instagram, no YouTube, mais dinheiro entra na conta deles. Ah, pastora, mas eles são bons, faz sorteio, eles ajudam, mas eles não dão tudo, eles dão uma pequena parcela para dizer que eles são caridosos. Ou acha que a pessoa que tem milhões de seguidores, ela ganha quanto? Se for R$1 por seguidor, dá quanto? Dá quanto por mês? Tu tem 1 milhão de seguidores, cada seguidor é R$1, dá quanto? Aí ela pega e dá 10 mil uma pessoa, ela ficou com quanto? 990 mil. Abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento. O YouTube paga, o Instagram paga, entendeu? Abre o teu entendimento. Não é porque a pessoa é boa, que ela está nadando em dinheiro e ela quer que tu continue vendo ela na mídia, ela vai dando. Mas ela não dá toda, ela dá parcela mínima. Se ela der 10% ainda é muito. Vocês estão entendendo? Eu prefiro o irmãozinho pobrezinho, da calça rasgada, do sapato rasgado, da meia fedendo, dos 2 dentes na boca, que não sabe falar direito e diz, Deus mandou te dizer, e você vê que aconteceu. Porque espírito de adivinhação tem. Agora eu quero ver o espírito profético. Sabe o que é o espírito profético? É falar e acontecer. Porque revelar, Satanás revela, porque ele sabe da minha vida, da tua vida, do teu cotidiano. Ele sabe o que tu veste, ele sabe o que tu come, com quem tu resolve as causas. Ele só não lê teu pensamento e não sabe o teu futuro, porque teu futuro está na palma da mão de Deus. Entendeu o mistério? E o pastor Raimundo, quando eu conheci ele, eu era católica, eu era ignorante, estava saindo do catolicismo. Aí eu pensei assim, se ele é profeta, por que o braço dele é deficiente? Deus não é amigo dele, não. E Deus usava o homem no oculto, do oculto, que ele disse assim, ó, tu é noiva, eu digo, estou com aliança, cara, atrevida, né? Mas Deus me revela que o teu noivo vai chegar daqui a 10 minutos. Antes de 10 minutos, 9 minutos e 1 segundo, o Renato chegou na minha casa. E ele não tinha marcado de ir lá em casa. Ele estava em Umirim, no banco, resolvendo problema. Só que ele saiu cedo e resolveu vir para Fortaleza. E ele me comunicou, quando eu liguei para ele para desmascarar o dito profeta, porque eu vi a mão dele mirrada, eu achava que Deus não era com ele. Eu botei no Viva Voz, onde é que tu está em Umirim? Ele, não, estou aqui no Estrada do Montes, perto da tua casa. 10 minutinhos chega aí. Eu digo, tu é profeta de verdade. Mas o homem com os dentes não tão legal, gordinho com o braço mirrado, mas Deus era com ele. Ele só ficou com o braço mirrado porque ele afetou outro profeta e ele não queria se converter e ouvir a voz de Deus. Aí Deus foi. Por quê? Porque a palavra diz, é melhor entrar no meu reino com um braço, com uma perna, com um olho, do que tu ir para o inferno com os 2. É ou não é? Aí Deus foi e fez isso. Até porque Deus não gosta de profeta trabalhando em secular. Aí Deus aposentou ele, que Deus uniu o útil ao agradável. Eu vou tocar no braço dele, ele vai se converter na dor, e aí eu vou aposentá-lo e ele vai ser usado nas casas para mim. Então, é como uma vez eu postei, Jesus foi para a cruz, nem toda vitória é linda não, tem vitória que é cruz, tem vitória que tem lágrima, tem vitória que tem sofrimento, tem vitória que tem luto, que tem luta, que tem fome, que tem porta fechada. Essa é a vitória que Deus te dá, é através das lutas. Não existe vitória, honraria de Deus sem luta. Se você vê um crente que saiu do monturo, foi exaltado e não pagou preço, foi o inimigo que deu, não foi Deus. Porque Deus não dá de qualquer jeito. Ele vai lapiar a gente, lapiar quantas vezes for preciso, até você estar preparado para receber a vitória e cantar, a minha vitória tem sabor de mel, porque teve um gosto muito amargo.
Não existe Deus dar o doce sem antes Ele dar o amargo. Se a pessoa dizer, pastor, eu fui exaltada, eu não paguei um preço, eu digo, rapaz, se eu fosse tu, eu ia conversar com Jesus. Porque você quer saber se a pessoa é de Deus? Ela caminha nos passos de Deus. Qual é os passos de Jesus? O que é que Ele diz? Pega a tua cruz e me... Ele diz, pega as tuas pétalas de rosa e me segue. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo muito e ela é uma pessoa de oração, seja convicto, ou com dente na boca, ou sem dente na boca, ou ela com roupa bonita, ou sem roupa bonita, ou ela andando de carro, ou ela andando a pé, Deus vai chegar o tempo que vai honrar. E ninguém vai impedir. Porque o que Deus promete, Ele bate o martelo. Só quem pode impedir é você. Se você se desviar do caminho e desagradar a Ele, aí Ele pode sim voltar a palavra dele atrás. Ah, mas Deus não é homem para que me ter filho, não é homem para que se arrependa. Para quem está na posição. Porque o mesmo Deus que chegou para Jonas e disse, eu vou destruir essa cidade. Quando viu o povo jejuando, orando, vestindo pano de saco, ele, Jonas, eu não vou mais destruir. Aí Jonas endoidou. Pois me mate, porque Jonas queria ver a destruição de Nínive, porque ele detestava aquela cidade. Aí Deus deixou nascer uma árvore em um dia. Aí cobriu Jonas para ele poder dormir ali no sol, né? Aí Deus foi e feriu a árvore. Aí Jonas endoidou. Aí ele, Jonas, tu achou ruim porque eu te dei a árvore, depois eu feri a árvore, sem tu não ter nem regado a árvore. E eles, que eu dou a minha vida por eles. A mesma coisa com Ezequiel. Mandou Isaías dizer, vai preparar a tua casa, que tu está enfermo de morte, tu vai morrer esses dias. O rei se virou para a parede e começou a chorar. Espírito Santo, se lembra daquele dia que o Senhor mandou fazer isso e aquilo? Eu fui lá e fiz. Eu sei que eu tive os meus erros, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí Deus lembrou, disse, é mesmo, tu já foi obediente. Tu não está mais, mas tu já me agradou. Peraí, Isaías, ele, o que é seu? Volte do meio do caminho. Isaías, como assim? Bora, volta. E diz para ele que eu estou aumentando 15 anos de vida dele e estou curando ele nesta tarde. Aí Isaías foi e entregou a vitória. O mesmo Deus que se arrepende do mal que ele quer fazer, é o mesmo Deus também que se arrepende de querer fazer o bem para ser que não é obediente. As palavras de Deus se cumprem quando você está agradando a Deus. Aí ele não é contra a palavra dele. Ele não é nem que ele seja obrigado a cumprir, não. Ele tem gosto de cumprir. Ele vai, anjo desce com as carreiras aí, com tudo, dá um thundercat, um power, morro de todo lado no capeta, entrega a vitória dela, entrega a vitória dela, porque está me agradando. É ou não é? Quantos testemunhos vocês não raderam aqui? E eu fiquei feliz, eu digo, pai, não é isso que o Senhor tem para o meu joelho? Ele, não, que ele poderia querer, não, mais um preço pelo avivamento, e eu ia ficar de boa. Já nada não, tá aqui, né? Enquanto tá o outro para resolver alguma coisa, tá ótimo. Tem gente que perdeu os pés, perdeu os braços, mas não perdeu Deus na vida dele. Eu disse, Satanás, pode até arrancar minha perna, eu quero ver tu arrancar Jesus da minha vida. Sabe por quê? Porque a carne vai morrer. Diga para o seu irmão, a carne vai morrer ou vai ser arrebatada. Mas o Espírito é eterno, te preocupa com o Espírito. Porque enquanto não está vigiando, teu Espírito está no inferno. Mas enquanto estiver vigiando, teu Espírito vai para a mansão celestial. Te preocupa mais com o Espírito, porque uma hora a carne vai findar. A gente tem que se preocupar com a carne? Tem, porque se a gente não tomar banho, a gente fica fedendo, ninguém aguenta. A gente tem que se vestir, não vai andar nu, né? Tinha um profeta que viveu nu 6 meses, mas não é o nosso caso, graças a Deus. Teve profeta que teve que comer fezes, você sabia disso? Deus mandou ele pegar um pão, pegar as fezes dele e comer. É Bíblia, é Bíblia. É Bíblia, eu não estou inventando não, está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia ou não está? Vou até colocar no grupo, porque eu não estou lembrando a passagem. Ezequiel, o pobre de Ezequiel. Foi ele também que andou nu, foi? Isaías. E o outro que apanhava murro todo dia, que era o pobre do Jeremias. Era murro todo dia, pé. Quer dizer, assim diz o Senhor, todo mundo vai te a pé nesse pobre. Aí você pensa o quê? Que vida de profeta é bom? Profeta comendo cocô, profeta andando nu total, 6
esse. É porque não tinha um CAPS nem um Miralox, senão todo mundo corria atrás do profeta, pega o doido. Profeta andando nu, profeta comendo cocô, o profeta levando murro. Paulo levando pedrada na cara, todo ensanguentado se levantava, não morria, a alma não saía do corpo. Acho que ele ficava, alma sai, em nome de Jesus, sai que eu não aguento mais, leva toda a pedrada. E como foi que os apóstolos morreram? Crucificado, cerrado no meio, tô mentindo, espada na goela. Está na Bíblia ou não está? Só João que se livrou, morreu de velhice, mas foi para um tonel fervendo. Para a carne dele ferver e não ferveu, porque o Espírito Santo entrou com ele no tonel. Mas poderia o Espírito Santo não ter entrado, ele ter virado churrasco. Batatinha frita, 1, 2, 3. E aí? Peraí, não está aguentando mais não. Eu tenho que falar. Aí a pessoa quer que porque é profeta, não pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço, não pode passar pelo vale da sombra da morte. Pode passar, que Jesus passou. Aí se passar, está em pecado, está em pecado. Pecado está tu que não cortar a tua língua. Tu sabe para onde é que vai. A pessoa nem dorme, nem cochila, nem protege, nem convive, nem almoça junto, nem janta junto, nem anda junto. Quer ditar que a pessoa está porque está num deserto, ela está em pecado. Quer dizer que todo mundo que entra num deserto é porque está desagradando a Deus. E Jó? Aí se é a igreja, os amigos de Jó, vou tirar o nome justo dele, botar os amigos de Jó. Porque não pode acontecer nada, é porque não está agradando a Deus. Um exemplo, os meninos estão passando a moinha, estão em pecado. O importante, sabe o que é? Você está na moinha, você não está só. Quando você está em pecado, o papai deixa você só no barco. Mas quando você está na posição, está o papai, os anjos do papai. Quem o papai quiser colocar lá para cuidar de ti. É diferente, todo mundo passa por dia de aflição, por luta. A diferença é passar com Deus e a diferença é passar sem Deus. Por que eu estou falando isso, Renata? Eu não estou aguentando mais, é Deus que está falando. Tem gente que vai entrar no deserto, mas aí o que tu está fazendo da tua vida é que vai ditar se Deus vai estar contigo no deserto ou vai deixar tu lá de castigo sozinho para tu aprender a ser crente e ele te tirar do deserto. Porque tem gente aqui que vai entrar no deserto de hoje diante dessa palavra. Mas também Deus mandou dizer que tem gente que está no deserto e vai sair do deserto hoje. Sabe por quê? Porque entrou no deserto, não entrou sozinho, entrou com o leão da tribo de Judá, que moldou, que preparou para entregar vitória. Tem gente que esses dias vai segurar uma chavezinha que Deus prometeu. Tem gente, viu? E a casa, pronto. Tá aí, viu? Disse Deus está falando. Tem gente que vai receber a chave do seu próprio negócio. Tem gente que está com problema no INSS, vai ser liberada. Ela não está aqui, mas ela vai levar a bênção. Ela vai levar a bênção lá em nome de Jesus, eu estou crendo. Tem gente que o homem diz que não e Deus vai dizer é sim. Sabe por quê? Porque foi para o barco, Jesus estava no barco, podia ter pulado do barco, mas não pulou, continuou remando. Ele falou, eu vejo um navio, a âncora está lá, só que tem um negócio, tem um remozinho fininho, menino, e tu tacando o remo no mar. Eu digo, e ele vai andar, aí continuou andando, aí está aqui andando. O problema não é o deserto, o problema é o leão não está no deserto e no barco. Aí é que está, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te coloca no barco, ele é o mesmo que tira. De glória. Se tu depender de Satanás, tu morre no barco afundado e pronto. Mas se o leão estiver no barco, menino, o negócio é lindo. O testemunho é lindo, a honraria é linda. Olha o que aconteceu com Jó. Jó entrou no barco, todo mundo disse que o barco era furado, até a mulher dele disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, praga. Ele cala a boca doida que tu não entende, tu não tem intimidade com o leão, tu não sabe que eu tô assim enxagado do alto da cabeça à planta dos pés, perdi meus 10 filhos, perdi meus milhões de dólares, tô te perdendo também. Mas o meu Redentor vive
pode me dar mal dias, mas depois me dá dobrado. Não, Jesus não é comigo. Já faz anos que eu espero. Aí que Ele é contigo mesmo. Sabe por quê? Porque tu tem uma força sobrenatural que impediu de tu desistir. Aí que Ele é contigo todo dia, senão tu já tinha desistido. Aí que Ele vai operar, vai curar, vai restaurar, vai abrir porta, vai cumprir promessa. Porque Ele tem todo o poder de te fortalecer no dia que tu tá cansado. É como Paulo falou: quando eu penso que eu tô fraca, aí que eu tô forte. Quando eu penso que acabou, quando eu penso que eu não vou resistir, aí que eu resisto. E quando eu penso que Ele não vai cumprir, Ele vem e cumpre. Entendeu o mistério? Em Tiago está escrito: resistir o diabo e ele fugirá de... Vai resistindo. Eu estou 16 anos resistindo. E Jesus chegou e disse assim: está preparada para começar? Eu digo: tá não. 2025 não, deixa para o próximo ano. Aí ele disse assim: não era tu que fica no meu altar, que o Espírito Santo passa na cara falando. Aí ele fez até minha vozinha que eu ri. Aí 16 anos que eu pago o preço. Aí eu quero chegar com a honraria. Aí tu diz: eu não estou preparada. Entendeu? Você está tão acostumado a apanhar, e Deus diz: eu vou ser contigo, eu vou te honrar, eu vou te capacitar, eu vou soprar teu nome. Quando o Espírito Santo chega e diz assim: está pronto? Aí tu diz: tô não, porque está acostumado a apanhar. É como Paulo disse: eu estou acostumado a ter e a não ter. Aí quando você fica só acostumado a não ter, quando Jesus chega, está preparado para começar a ter, aí você diz: estou preparado. Não. Mas se prepara, porque a promessa tem que ser cumprida. Pede força, hoje não tem. Eu cheguei aqui orando, eu disse: Jesus, tem força não. O pau é o Senhor. Tenho força de nada não, me dá força, me dá coragem. E é desse jeito. Às vezes Deus está com a bandeja para entregar para tu e tu fica: estou preparado para receber. Não, Jesus, deixa para o próximo ano que está muito em cima. Para muita coisa, fica com medo do que Deus tem para te dar. Mas tu fica o dia todo murmurando, que eu sou uma. Faz 16 anos que eu pago o preço. Faz 16 anos que eu pago o preço. Aí quando ele chega aí, bora. Eu não vou não. Tem medo do que é bom. Tem gente que está tão acostumada a apanhar que tem medo do que é bom. Aí pede da vitória chegar. O Espírito Santo vem, ó, te dá carão, ó. Porque tem gente que é assim: eu prefiro reclamar. Eu não quero ter vitória, eu só quero reclamar, né? E eu estava nessa vibe. Eu digo: não, Jesus, eu quero reclamar, mas não, pode trazer. E assim, receba a sua chave de vitória hoje. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te deu força é fiel. Por quê? Porque veio o Covid e tu tá de pé. Quantas pessoas desceram a sepultura? Se tu tá de pé, meu irmão, bate palma agora. Olha pro teu irmão, bate palma. Porque Deus tem um chamado contigo. Deus tem mistério contigo. Se tu tá vivo e tá de pé, mesmo chorando, calejado, carregando a cruz, mas tu tá de pé, glorifica a Deus, dá glória a Deus. Tu tá com saúde, tu tá de pé. Tu poderia ter morrido, mas tu não morreu. Tu poderia ter pego Covid, mas não pegou. Vem a peneira do mundo e tu não foi peneirar. Porque tem promessa de Deus, tem um selo do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Creia que o melhor do Espírito Santo está chegando. Ele está no barco e o barco está chegando no porto. E não vai ter, como é o nome? Anzol, quero só trocar o nome. A âncora não vai impedir. Sabe qual vai ser a âncora agora? Quando você chega no shopping, que tem uma loja todas conhecida, aí o pessoal chama a loja de âncora, né? Pois você vai ser essa âncora. Você vai ser conhecido no meio do povo.
povo. O homem da unção, a mulher da unção. A mulher que o marido deixou e Deus honrou. A mulher que não tem família e Deus honrou. A mulher que não tem emprego, Deus honrou. O homem das portas fechadas, Deus honrou. O homem que não sabia falar e é o maior pregador que tem na região. O profeta do Senhor, a profetisa do Senhor. É assim que você vai ser conhecido. No meio desse povo, no meio dessa nação. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Passar aqui para o pastor, glória. Pessoal, o que é que eu vou fazer ainda? A palavra já está pregada, a bênção já está profetizada, o milagre já está decretado, Deus já falou, Deus já exortou, já edificou, já encorajou, já animou, já revelou e tudo o. E o que falta agora? O banquete já foi completo, pessoal. Agora vamos nos despedir. O banquete já foi tudo errado. Essa metralhadora. Eu não consigo nem acompanhar. Mas foi tudo de uma vez. Foi bênção, foi milagre, foi exaltação, foi ânimo, foi cura, foi tudo, foi libertação. Quem que recebe aí? Quem que recebe a bênção de Deus? A palavra que foi liberada aí para a tua vida. A palavra, a exortação, o ensinamento que foi liberado para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, só para não ficar as minhas palavras, vocês abram a Bíblia, quem tiver com a Bíblia. Eu, Miguel, bota aí João 14, no versículo 26. A partir do 25. Amém, pessoal. Amém. A partir do 25 diz o seguinte: isso aqui era a palavra que eu ia pregar na quinta-feira, mas o Espírito Santo me conduziu a falar de outro assunto na quinta-feira. Então eu vou só fazer aqui a leitura, que eu acho que ainda não vai ser hoje essa pregação, porque se eu começar agora às 7h30, vai terminar aqui às 10 horas da noite. Então diz assim a palavra do Senhor: tenho-os dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho lhe dito. Eu vou ler de novo para fixar mais forte. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, pessoal. Então, pessoal, eu queria só para não ficar somente aqui em nossas palavras, aproveitar aqui uns 10 minutinhos aqui, vamos ganhar aqui uns 10, 15 minutinhos. O versículo que nós lemos agora, como nós acabamos de ver, na parte B do versículo, está dizendo: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, estava falando a respeito do Espírito Santo. Isso aqui é a continuação da palavra de quinta-feira. Então,
o Espírito Santo, na qual eles ainda não conheciam, porque eles não tinham, a promessa ainda não tinha acontecido. Então está dizendo que esse mesmo Espírito que Jesus chamou de o Consolador, o Pai enviará em meu nome. Está dizendo que esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina, né? É aquele que nos direciona, é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é Ele que dirige a nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos. E é esse Espírito Santo que tem te conduzido esses dias, desde o dia que você entregou sua vida para Jesus. Foi o Espírito Santo que conduziu e te ensinou, vem te ensinando todas as coisas. Ele é que está agindo nos teus pensamentos, na tua mente, a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, o teu falar, o teu agir. Então é o Espírito Santo que está na nossa vida. E eu estava falando que nós estamos vivendo numa era, escatologicamente falando, a escatologia, ou seja, a escatologia são os tempos bíblicos. E nós estamos vivendo no período entre, como vocês sabem, entre a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus. Então nós estamos nesse período escatológico, certo? Então teve o primeiro período escatológico, que começou a partir dos dias que antecedia a vida do Messias. No livro de Daniel você vai ver as revelações que vai falar das 60 semanas. As 60 semanas de Daniel. Então tem a ver com a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o estudo dos tempos do Messias. É o antes da vinda dele, a primeira vinda, o período entre a ressurreição e o arrebatamento, o período dos 7 anos depois do arrebatamento e depois o juízo final. Então isso aí, o estudo de todos esses períodos se chama escatologia. E na próxima vez que nós tivermos uma oportunidade de um ensinamento aqui, nós vamos estudar sobre escatologia. Fala assim, escatologia. Pronto, então já começou o ensino a partir de hoje, tá certo? Mas eu só quero dizer hoje que nós estamos vivendo num período escatológico. Já viveram o que antecedia a vida do Messias, já viveram a vinda do Messias, já viram a morte e a ressurreição. Ele ressuscitou, subiu aos céus depois de 40 dias da ressurreição. E já estamos aqui aproximadamente 2025 anos vivendo um período escatológico que antecede o arrebatamento da igreja. E este período, diz assim, é este período. Amém. Então é este período entre a ascensão de Jesus e o arrebatamento que nós estamos vivendo, o advento do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo não estava antes da subida de Jesus, e o Espírito Santo também não vai estar depois da volta de Jesus. Nós estamos vivendo, graças a Deus, você é um felizardo, você é um bem-aventurado, porque você está na oportunidade de viver um período em que o Espírito Santo passeia sobre a terra. Nós somos privilegiados. Não tem merecimento não. Ninguém merece nada. É privilégio, é graça. É por isso que Paulo e os apóstolos chamaram que nós estamos no tempo da graça, porque sem merecer coisa nenhuma, nós somos contemplados com um período escatológico, o melhor período escatológico que tem, o melhor. Porque antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, o negócio era estreito. Inclusive, antes da vinda do profeta João Batista,
E depois, vou dizer, o período depois de Malaquias e antes de João Batista foram 400 anos, diz assim, 400 anos sem profeta na terra. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: graças a Deus que nós não nascemos neste período. Nós nascemos no período, o melhor período que tem, que está provado biblicamente, através de estudo, através da ciência e todas as formas, realmente que o Filho de Deus veio em carne, morreu, ressuscitou, e Ele é o Filho de Deus. E foi enviado o Espírito Santo, como está dizendo na palavra que nós acabamos de ler. Antes de Malaquias, assim como Malaquias, existiam os demais profetas. Os profetas da antiguidade, a saber, tinha os profetas pequenos, os profetas grandes. Os profetas grandes, a saber, era Isaías, Jeremias, Ezequias, Daniel. Os profetas menores eram Obadias, Ageu, Miqueias. Nada contra, Miqueias. Mas ser um profeta pequeno da Bíblia é coisa extraordinária. Um profeta como Ageu, que foi o profeta que profetizou, que disse que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Um profeta pequeno, mas ele foi grande no seu período. Ele foi grande para aquela nação após exílio. Então ele é pequeno se for analisado de uma forma geral, mas o profeta pequeno no seu tempo, na sua geração, ele era grande. Ele era grande. O profeta Miqueias, no seu tempo, na sua geração, o profeta Micaías, como você queira chamar, Micaías ou Miqueias. Então ele era grande na sua geração. Ele era tão grande que no meio, ele sendo pequeno no meio dos profetas grandes, foi aquele que disse que o rei Josafá e o rei Acabe iria morrer na guerra, na qual Josafá, rei de Jerusalém, e Acabe, rei de Israel, fizeram aliança que desagradou a Deus, porque Josafá era de Deus, Acabe não era de Deus. Porém, o espírito da mentira soprou na boca de todos os profetas, dizendo que o rei Acabe poderia ir para a guerra, que ele ia vencer a guerra. Mas o profeta Micaías foi o único que disse: e Acabe, Deus não falou através da minha boca se tu voltar vivo dessa guerra. Era um profeta pequeno. Era no período em que tinha nada mais, nada menos que o profeta Elias. Durante o período do rei Acabe, era o profeta Elias, estava na terra, um profeta grande. Acredito que, se eu não me engano, o profeta Isaías também. Mas o profetinha pequeno chamado Micaías, como você queira chamar, foi no meio de muitos profetas que estavam dizendo: o rei Acabe vai porque Deus é contigo. Então foi o único que disse: rei Acabe, se tu voltar vivo dessa guerra, não foi Deus que falou através da minha boca, porque assim te diz o Senhor, nessa guerra tu morrerá. Aí foi o que aconteceu. Deram uma bufetada, deram uns bufetes no Micaías. Então Micaías levou umas bufetadas porque ele disse para o maior rei daqueles tempos. Era o Trump do tempo. Era estar mais para Bin Laden, mas tudo bem. Então ele disse: ei, tu vai morrer nessa guerra se tu for. Mas ele não acreditou na profecia verdadeira. Ele acreditou nos, não sei se era 10, 15, 20 profetas, na qual o espírito da mentira soprou na boca deles. E o rei Acabe foi para a guerra, e verdadeiramente na guerra ele morreu. Aí todos ficaram sabendo que Miqueias era um profeta verdadeiro do Senhor. Miqueias saiu dessa história esbufeteado. Mas depois da guerra,
Todos disseram: pois não é que o verdadeiro profeta do Senhor é esse tal de Miqueias? Na hora da bufetada é Micaías, na hora do bom é Miqueias. Está entendendo aí Deus falando com Miqueias? Viu, Miqueias? Na hora da bufetada, todo mundo aí, Deus vai contigo, tu não é nada, tu é ninguém, tu vai para canto nenhum. Mas quando é mais na frente, Deus vai mostrar quem era quem nessa história. Deus vai mostrar quem são os verdadeiros, quem são os falsos. Quem são os verdadeiros, quem são os mentirosos. Aí, depois disso, por causa disso, um dos 66 livros da Bíblia Sagrada tem um livro inteirinho chamado de Miqueias. Que ele foi reconhecido e renomado como o verdadeiro profeta de Deus. Ele era pequeno, mas ao seu tempo, na sua geração, ele foi o maior profeta. Ele foi o verdadeiro profeta. Então, eu estou falando do período aí, Miquel, Deus mesmo, viu que eu estou falando de escatologia. Eita glória, recebe. Então, eu estou falando de escatologia. Então, houve esse período escatológico dos grandes e pequenos profetas da antiguidade, não era fácil. Porque os profetas da antiga aliança, eles eram esbofeteados. Eles eram jogados no fundo do poço e no calabouço. Os profetas da antiguidade, eles eram jogados na prisão. Os profetas da antiguidade, muitos deles eram mortos, eram decapitados. Então essa é o período escatológico, também muito difícil. Foi um período antes de até Malaquias. Mas nós estamos vivendo um momento bem mais, é o momento da graça. Porque do primeiro profeta, lá de Moisés, até chegar Malaquias, então foram o período escatológico da antiga aliança. De Malaquias até João Batista, foi 400 anos sem profeta. E para quem não sabe, Malaquias é aquele que falou dos dízimos e das ofertas. Foi aquele que disse: aquele que não devolve o dízimo e a oferta é ladrão, porque está roubando o Senhor. E eu costumo dizer, então foi por isso que a terra passou 400 anos sem profeta. Foram pregados de dízimo e oferta, acabou. Foi 400 anos. Deixa. Vai mexer no bolso do povo, passou 400. Oi. Malaquias 3:10, anota. Malaquias 3:10 é o que fala do dízimo das ofertas. Então foram 400 anos, foi pior do que da antiga aliança. Porque na antiga aliança, pelo menos tinha Jeremias para levar uns bufetes ao nosso favor. Pelo menos tinha Micaías para levar também os bufetes e mostrar que Deus era Deus em Israel. Pelo menos tinha Isaías para sofrer o que ele sofreu, os demais profetas a favor do povo de Deus. Pelo menos tinha homens de Deus para avisar na antiga aliança. Pior era no período entre Malaquias e João Batista, que não tinha profeta para avisar. Aí se a gente parar para analisar esse período sem profeta, porque a Bíblia mesmo diz que quando não há profeta o povo se corrompe. Então foram 4 gerações, 400 anos, deu para nasceu uma geração, viver aproximadamente até 80, 90, 100 anos, veio outra geração, 90, 100 anos, então 4 gerações assim separadinhas. Mas se for contar as gerações, dentro das gerações foram muitas gerações, que eles viviam sem uma direção de Deus. Teve tantas coisas. Teve o profeta Oséias. Deus disse assim: Oséias, tu vais se casar com aquela mulher prostituta. E Oséias, Deus, isso não é justo, eu sou teu servo. E é assim quem diz: Deus, não faz isso comigo não, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Então Oséias disse: eu sou teu servo. Aí Deus disse: Oséias, sabe por que é que tu vai casar com a prostituta? Porque tu é meu servo, tu é profeta. E o profeta, ele tem que sentir o que o Senhor sinto.
Então você vai casar com a prostituta e tu vai saber o que é que eu sinto em relação à minha noiva, a Jerusalém, a Israel. Tu vai saber na tua pele o que é ser traído. Tu vai saber na tua pele o que é ser traído, Oséias. Aí assim tu vai saber o que é que eu passo com esta nação. Porque todos os dias eu sou traído por Jerusalém. Todos os dias eu vejo a minha esposa se prostituindo. E Oséias precisava passar por isso, para que ele profetizasse sobre a nação. Mas ele não profetizasse, não exortasse somente pelo aquilo que ele ouviu de Deus, mas ele fosse profetizar e exortar a nação mediante, com base naquilo que ele estava sentindo, ou seja, como falei, na base da experiência. Ele seria um verdadeiro testemunho de Jeová. Porque o testemunho de Oséias não era baseado naquilo que ele ouviu e nem naquilo que ele leu, mas era baseado naquilo que ele vivia, era baseado na experiência própria. Ele sabia o que é que Deus sentia, ele sabia a dor que Deus sentia, ele sabia o gemido que Deus sentia em ver o seu povo se prostituindo, que eu diga adorando outros deuses, se prostituindo, que eu diga é deixando o Deus de Israel para servir a Mamon, é deixando o Deus do Espírito para servir o Deus do dinheiro, deixando o Deus fiel, o Deus vivo, para servir a um Deus morto. Então isso para Deus é prostituição, e ele via a noiva dele constantemente se prostituindo. Então ele levantou um profeta numa geração inteira, um profeta chamado Oséias, diga assim, foi Oséias. Então Deus levantou este profeta e preparou ele para dizer: agora está aqui a hora, eu vou te dar aqui uma namorada, tu vai namorar com ela, agora tu vai ficar noivo, agora casa, Oséias. Então ele passou tudo que ele foi traído, como ela está dizendo aqui, ela está pregando aqui para mim. Ele foi traído e depois ele teve que perdoar. E Deus disse para, sabe o que? Para Oséias: Oséias, agora tu perdoa a tua mulher, perdoa essa prostituta, perdoa. Eu também não tenho perdoado essa prostituta aqui, essa nação. Eu também tenho perdoado a prostituição de vocês na minha face. Então também perdoa. E eu estava ali sentado ouvindo ela pregando, dizendo: tá bom, tá doendo. Aí eu vim pregar e estou fazendo pior. Eu estou fazendo pior para você. É porque o espírito que está aqui, ó, nesse negócio aqui, é o mesmo. Chegou aqui, ó. Quem fala é o mesmo, não é outro. Só muda a voz vai ficar um pouquinho mais grossa, mas quem fala é o mesmo. Eita glória! E é porque eu resolvi falar sobre escatologia bíblica. Olha aí, tão bonita a pregação. Então pessoal, esse é o período escatológico. Aí, voltando a ficar bonito, escatológico, período de Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias e tal. Aí pior é quando não tem profeta. É melhor ter um profeta abusado do que não ter profeta. Aí eu quero falar uma coisa bem elegante, mas eu cabo, porque Deus quer assim. É melhor ter um profeta enjoado do que não ter profeta. É melhor ter um profeta estressado do que não ter profeta. É melhor ter um profeta ignorante do que não ter profeta. Viu, Vaneide? A Vaneide sabe muito bem disso. É melhor ali com eles ali no cajado do que sem eles. Ela passou por um período escatológico do mesmo entre Malaquias e João Batista. Ela foi 3 anos, foi? Foi 3 anos o período sem João Batista e sem Malaquias. 3 anos. E hoje ela dá glória a Deus, porque agora ela voltou para o período de João Batista. É melhor com João Batista do que... Então, pessoal, aí agora nós estamos no tempo agora que Jesus subiu aos céus depois de 40 dias da sua morte.
E agora nós estamos esperando a volta de Jesus. Estamos esperando o arrebatamento. Olha que confortável. Olha que confortável. Nós passamos aqui agora pelo período dos antigos profetas, passamos pelos 400 anos entre Malaquias e João Batista, e agora nós estamos neste tempo, tempo da graça, o tempo do Espírito Santo. Agora nós estamos esperando a volta de Jesus. Olha para o céu e diz assim: graças a Deus. Está vendo como tua vida não é difícil? Tu estava reclamando hoje à tarde, tu passou o dia falando, tu passou o dia murmurando, dizendo que as tuas coisas difíceis, que as coisas difíceis, que Deus é difícil, que Deus não escuta, que Deus não abençoa, que Deus é demorado, que Deus fala e não quer cumprir. Tu tá no, olha para a pessoa que está do teu lado, está no tempo da graça, diz para ele, cara, tu está no tempo da graça, abestado. Para você ver, o Espírito aqui é o mesmo, né? Ela falou praga quando estava pregando, eu fiz ai. Aí lá vai eu abestado. Aí o Espírito é o mesmo. É por isso que eu estava orando hoje por esse culto, pedindo uma palavra de conhecimento. Deus me dá uma palavra de conhecimento para curar os teus filhos, as tuas filhas. Aí Deus me mostrou um capim assim, bem volumoso. Aí eu orei mais uma vez, Senhor, fiz que nem Jesus no Getsemane. Senhor, pela segunda vez eu oro. Me dá uma palavra de conhecimento para cura. Para curar alguém que esteja com a dor, o bichinho sofrendo, a bichinha sofrendo com a dor no ouvido, com a dor na unha. Aí eu vi de novo um capim bem verde, mas bem volumoso. Aí pela terceira vez eu oro. Me dá uma revelação, Senhor Deus, aqui sobre algo aqui na vida cena de enfermidade. Aí pela terceira vez eu vi o capim. Aí eu disse: agora eu entendi, Senhor. Que não seja a minha vontade, mas a tua. O capim é a palavra. É a palavra. Era bem volumoso assim, ó. Fosse um gramado. Mas um gramado bem volumoso assim, chega precisava dar voltas. Que para cortar aquele gramado ali, uma máquinazinha tinha que ser um tesourão desse tamanho assim, para sair cortando. Aí eu entendi, Senhor, a palavra hoje vai ser forte. O pirão hoje vai ser grosso. E é essa palavra que está trazendo cura aí, ó. Essa palavra que está fazendo emanar uma fonte de água viva dentro do seu coração, ó. Essa palavra que está trazendo entusiasmo, esperança e alegria nesses teus dias. Olha essa palavra, né? Porque está dizendo aqui no versículo 26 do texto que nós acabamos de ler de João 14: mas aquele Consolador, olha aí quem é que está aqui, o Consolador. O tempo é tão maravilhoso que Jesus está dizendo: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu venho te dito. Pronto, fechou. Primeira coisa, ele é o quê? Consolador. Olha aí, receba o consolo, o refrigério. Receba o refrigério na tua alma. Receba a paz do teu espírito. Receba a paz, consolo. Consolo é algo parecido com paz, porque ele é que nos guia mansamente às águas tranquilas e nos faz deitar em paz verdejante. Refrigera a nossa alma por amor do seu nome. Unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Ai, acaba da Então ele é o Consolador. Quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará. O Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas. Então ele, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é quem está ensinando aqui muitas coisas. Ele ensinará todas as coisas, mas neste momento ele está nos ensinando muitas coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então é isso que ele está fazendo hoje. Está fazendo você se lembrar. Está fazendo você se lembrar de todas as coisas que ele tem realizado à luz da Bíblia Sagrada. Desde a antiga aliança. Desde os tempos de Malaquias. Pós a Malaquias. Porque em tempo de Malaquias era bom. Malaquias, né? A Malaquias não. A Malaquita é outra coisa, os inimigos. Então nos tempos de Malaquias,
Malaquias, porque se Malaquias falou do dízimo e oferta, inclusive chamando de ladrão, porque estavam roubando ao Senhor, se teve alguém que achou ruim nesse tempo, e pior foi depois, que não teve mais nem Malaquias, nem a Lamaquita, não teve, foi nada. É melhor... É melhor Malaquias, o pregador dos dízimos e das ofertas, do que profeta nenhuma. Porque ele falava dos dízimos e das ofertas, mas ele dava direção para você vencer na vida. Ele falava dos dízimos e das ofertas, mas ele dizia que aquele que obedecesse, fizesse prova que Deus ia abrir as janelas do céu. Disse que Deus ia mandar os tesouros. Disse que Deus ia abençoar, ia repreender o migrador, o devorador, o destruidor. Eita glória. Então ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que tenho dito. Versículo 27, deixo a paz, a minha paz vos dou, não dou-la como o mundo dá, não vos turbe o vosso coração, não se atemorize. Então agora é o período que nós estamos vivendo, o período escatológico que nós estamos vivendo, é esse, do versículo 26 e do versículo 27, é esse período que nós estamos vivendo, um período de graça, um período que quem está aqui sobre a nossa vida, na tua casa, é alguém que é chamado Consolador, outros chamaram o Espírito da Verdade, o próprio Jesus chamou de Espírito Santo, e teve alguém que chamasse rios de água viva. É o melhor período. É o melhor período, é o período que é depois da ressurreição e antes da volta, antes do arrebatamento. Você tem essa oportunidade de ter esse relacionamento com Ele. Muitos queriam estar nesse período agora conosco. Muitos queriam, a Bíblia diz que os anjos queriam viver o que nós vivemos agora, que os anjos queriam testemunhar o que os apóstolos testemunharam a respeito de Jesus, daquilo que eles testemunharam literalmente. Os anjos queriam estar vivendo essa graça que nós estamos vivendo agora, porque agora você pode desenvolver esse relacionamento com Ele, porque Ele é quem ajuda nas dificuldades, porque Ele é quem livra nas dificuldades, porque Ele é quem consola, Ele quem ensina todas as coisas. Ele é quem ensina. Ele é quem ensina todas as coisas. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você pode sentir Ele aí. Você pode abraçar Ele aí. Mesmo porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do seu Espírito. Então você pode habitar esse Consolador na sua vida. Não precisa ter medo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. Você não precisa ter medo do Espírito Santo. E você pode deixar Ele fazer morada na sua vida, porque Ele é aquele que consola, quem refrigera a alma, quem faz o cálice transbordar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu peço que você, a atenção de todos, porque o Espírito Santo só é possível sentir se você tiver atenção. Foi por isso que alguém disse no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não vai conseguir sentir e se relacionar com o Espírito Santo se você estiver atribulado, se você estiver inquieto. Não vos inquieteis, né? Está dizendo assim a palavra. Não vos inquieteis, porque estáis ansiosos por todas essas coisas. Apresentai os vossos problemas, as vossas dificuldades através de oração e súplica. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Se colocas essa ansiedade perante o Senhor, essa inquietação, essa preocupação, porque a paz, que é além de todo entendimento, Ele vai guardar o teu coração. E quando o teu coração estiver guardado debaixo dessa paz, você vai conseguir perceber a presença do Espírito Santo.
Só é possível perceber a presença do Espírito Santo se a paz que excede todo entendimento estiver guardando o teu coração. Só é capaz de você sentir os rios de água viva fluindo no seu coração e na sua alma se você deixar que essa paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele não é um vento. O Espírito Santo não é uma nuvem. O Espírito Santo é uma pessoa real. O Espírito Santo, ele é uma pessoa relacionável. É possível falar com ele. É possível perguntar e ouvir uma resposta. É possível falar com ele e obter uma reação da parte do Espírito Santo. Porque ele é Deus que reage. Ele é Deus que fala aqui dentro. Ele é Deus que se move. Ele é Deus que, o Espírito Santo, ele é Deus que você pode ser tocado, literalmente tocado por ele. Sabe o que é ser tocado literalmente? É você sentir o toque nas suas partes internas do seu ser. Ao toque do Espírito Santo nas partes internas da sua alma, você pode dar liberdade ao Espírito Santo para tomar alcance no seu ser interior, de modo a transformá-lo, de modo a mudar o caráter, personalidade. Não foi Davi que no Salmo 139 disse: ó Deus, sonda o meu coração e se tem algum caminho mau, arranca. Então o Espírito Santo é aquele que entra no nosso coração, que entra na nossa alma. O Espírito Santo é aquele que pode arrancar todo o caminho mau se você pedir. Você pede: Espírito Santo, entra no meu coração, sonda o meu coração, os meus pensamentos. Se tu encontrar alguma maldade, arranca. E ele arranca, se você fizer uma oração em sinceridade. Se você estiver guardado debaixo da paz que excede todo entendimento, ele vem arrancar essa malícia, ele vem arrancar este problema, ele vem arrancar esse defeito, ele vem arrancar de tu essa vulnerabilidade, ele vem arrancar de tu esse caráter defeituoso. Ele arranca. É só pedir: Espírito Santo, entra, invade o meu ser, invade o meu coração, os meus pensamentos, as minhas imaginações. E se tu vê alguma maldade em mim, arranca da raiz. Arranca a soberba, o egoísmo, a ignorância, a mentira, a falsidade, a inveja. Ai, eu estou sentindo ele aqui. Estou sentindo a sua presença aqui. Eu estou sentindo a sua graça aqui. Você também pode sentir essa presença. Deixa ele invadir o teu coração. Deixa ele sondar os teus caminhos. Deixa ele sondar a tua alma. E quando ele entra, e quando ele invade o nosso ser, então ele cria mananciais de águas nos lugares desertos da nossa alma. Ele cria rios nos lugares desertos, nos ermos da nossa alma. Ele ilumina, alumeia os lugares escuros do nosso ser. Quando ele entra, quando você permite, quando você deixa que a paz venha guardar o seu coração e seus sentimentos em Cristo, então você dá liberdade ao Espírito Santo para criar mananciais de águas vivas nos lugares desertos do seu ser, nos lugares secos da sua alma. Ele faz mananciais de águas vivas. Esse lugar deserto, esse lugar seco, ele vem preencher as lacunas do teu coração. Ele vem preencher os vazios do teu ser. Quando a paz de Deus guarda o teu coração e os teus sentimentos em Cristo, então ele vem criar rios nos ermos da tua alma.
Só quem permite, só quem vai permitir do Espírito Santo agir. Fica de pé, deixa ele agir. Só quem vai permitir do Espírito Santo gerar mananciais de águas vivas do teu ser. Fica de pé aí, deixa ele agir. Deixa ele te tocar, deixa ele te avivar. Ele quer te libertar esta noite. Ele quer tremer, ele quer emanar águas vivas do teu coração hoje. Ele quer liberar rios de água viva do teu ventre. O Senhor quer sarar a tua terra, por quanto está escrito, segundo capítulo 7, se eu cerrar o céu e não mandar mais a chuva, se eu castigar, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu descerei e sararei a sua terra. Deus pode sarar a tua terra hoje, te sarar dessa sequidão, te sarar desse deserto, te sarar desse vazio, te sarar dessa escuridão. Deixa ele agir aí agora, é agora, não é amanhã, não é no próximo mês, não é 2026, é agora. O Deus que liberta, o Deus que desce agora é o Deus que cura, o Deus que desce agora é o Deus que sara. Seja sarado, recebe cura interior, cura na alma. Deixa Deus sarar, deixa Deus avivar os lugares escuros, desertos e solitários da tua vida. Aí. Até no 4, Miqueias 4. Olha a presença dele. Sinta a presença, sinta a graça. Deixa esse rio te encher, vai 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 te encher. Seja cheio de noite de avivamento. Hoje é noite avivalística. Hoje é uma noite apoteótica. Hoje é uma noite memorável. Hoje será uma noite inesquecível. Ficará para a história da tua vida. Ei, aí, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheio, cheio, cheio. Quem está sentindo essa presença, vem aqui para frente. Quem quer ser sarado, vem aqui para frente. Quem quer ser curado, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, nós vamos te tocar. Vem cá, Eliabe, deixa Deus te tocar, deixa Deus te sarar, deixa Deus te encher, te encher, te encher. Que o Senhor venha criar agora mananciais de água nos lugares desertos, nos lugares secos do teu coração, da tua alma, do teu ser. Seja saciado de águas vivas, águas em abundância, águas de vida. Agora, dá para ela, Jesus. Anjo ministrador de avivamento, eu te peço, desce sobre este lugar. Anjos ministradores de avivamento, toca em cada um, toca em cada uma, toca em cada um. Anjo ministrador de avivamento, toca na Vitória. Anjo ministrador de cura, toca nessa mulher. Anjo ministrador de unção, toca e vem sarar esta terra, vem curar as feridas da sua alma. Seja curada, mulher, no nome de Jesus. Agora eu vejo um fogo aí queimando o teu ser. Eu vejo um fogo do Espírito Santo queimando o teu coração. Aí. Deixa eu repousar, José. É fogo, eu vejo fogo. Eu estava falando em água, mas quando eu descer eu estou vendo fogo. Fogo que está
acendendo a chama. Fogo no teu coração, fogo no teu coração, é fogo na tua alma. Eu vejo chamas de fogo incendiando a tua alma, incendiando o teu coração, incendiando o teu ser, o teu coração. Tem um fogo de avivamento aqui agora. Seja tocada, curada pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, cadê? Ninguém quer esse fogo. Quem quer esse fogo? Ninguém quer esse fogo. Eita, seja incinerado pela glória, Alex, de Deus. Seja incinerado, Daiane, pela glória de Deus. Quem quer vem, quem quer vem. Aproveita o fogo do altar dela continuamente não se apagará. Quem quer fogo de Deus, vem, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, fogo, recebe fogo, recebe fogo. Quem quer? Minha mão está aqui, ó. Tá, eita, meu Deus. Meu Jesus não é mendigo, não. O que meu Deus tem dar é tesouro precioso. É precioso. Meu Jesus não precisa se humilhar para dar a glória. Eita, seja renovado as mãos com fogo de Deus. Seja queimado no fogo do Espírito Santo. O fogo que sara, é o fogo que cura, é o fogo que dá vida e queima a morte. É o fogo que dá vida, que dá vida. É o fogo que acende nos lugares escuros do teu ser e te aviva, te tira da morte. É para a vida. Eu vejo o espírito da matação e da morte e a morte espiritual. Eu vejo morte espiritual. Eu ordeno em nome de Jesus, sai dela e se enche de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de avivamento. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Será que Jesus tem que se humilhar? Será que Jesus é mendigo? Eita, quem tem sede, está escrito na palavra, quem tem sede, vinde a mim e eu vos darei água viva. Quem tem sede, Jesus disse, vinde a mim e ele vos dará água viva. Jesus está no altar, o Espírito Santo está no altar. Seja transbordante água viva, uma água viva transbordante além daquilo que tu pode suportar, em nome de Jesus. Receba agora. Oi. Em nome de Jesus, receba agora água viva. Receba água viva. Receba água viva. Receba água viva. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. Receba a fonte da água viva. Incendeia no fogo, nos fogo que cura, que sara, no fogo que abençoa, no fogo que dá alegria, no fogo da vida. 1, 2, 3, recebe águas vivas. Pastor Renato, é fogo ou é água? Hein, Eliabe? É fogo ou é água? Mas não foi no altar de Elias. O altar de Elias teve fogo, teve água. Ele encheu o altar de água e disse, agora desce o fogo do céu. É água e é fogo. É água e é fogo. O altar recebe águas vivas. E sobre essas águas vivas vem fogo. Fogo de Deus. Fogo do céu. Fogo! Enquanto Jesus está trabalhando aqui, Ele está curando. Enfermidade está desaparecendo, dores estão desaparecendo. Depressão está desaparecendo, ansiedade está desaparecendo. Ansiedade, síndrome do pânico, ansiedade, depressão.
Problemas com milagres estão acontecendo. Caroço está desaparecendo. Células estão sendo curadas. Células cancerígenas. Células inflamadas. Eu vejo uma pele, eu não sei se é do braço, se é da mão, mas eu estou vendo uma pele que está com a mancha. Está com a mancha escura. E eu vejo nessa mancha escura como se estivesse um pouco encaroçado. E Deus manda dizer para alguém que Ele está curando as células, porque isso seria um princípio de um câncer. Ei, se begueia. Essa mancha na tua pele em forma oval, em forma circular, seria um princípio de um câncer. Se Deus não coloca a mão, mas Deus está curando agora. Quem recebe essa cura, levanta a mão para Deus. O céu me diga glória a Deus. Vai ter testemunho. Porque tem gente que também tem essa mancha na coxa aqui, ó. Uma mancha na coxa já próximo da altura das virilhas. E você anda preocupado com essa mancha. Você tem que perguntar: será o coração que é isso? Mas Deus está curando essas células cancerígenas. E Deus está mandando eu dizer: quem for a pessoa, fale. Porque teve um dia que Deus usou o Renato, era amiga da Jocélia, ficou com vergonha no final. Mas era ela, do ouvido. Um dia que ele falou que tinha uma pessoa com problema no ouvido, ninguém se manifestou. Quando terminou o culto, que era a primeira vez que ela tinha vindo, ela disse para a Jocélia que era ela, a mulher que estava com problema no ouvido, mas não falou por vergonha. Então, já está várias vezes que Deus revela um Renato e as pessoas não dizem: sou eu. Aí vem dizer depois do culto: pois venha, porque se não falar, vai perder a cura, vai perder a vitória. Porque Deus, quando Ele fala, Ele quer mostrar que foi Ele que falou. Aí as pessoas ficam achando que a gente fala, aí não é de Deus. Aí a pessoa vem depois do culto falar. Aí não adianta. Aleluia. Quem é a pessoa da mancha? Mas tem mais, tem. É tu? Aqui é tu é do mancha, que? Da perna ou do outro canto? Todinho, caroçudo. Quem mais? Mas tem alguém aqui que tem essa mancha? O Mardônio. Vem cá, Mardônio, receber oração. Mardônio, receber oração também. Tem mais alguém? A tua é aonde? A da perna? É a da perna. E a dele é do outro canto, que foi duas, né? Viu como tem? Toda vida tem. Toda vida tem. A gente tem que espremer para poder falar, hein? Adriano. Mas toda vida tem. Aleluia. A receber Receba por Ele, cura, que é uma carne só, né? Receba a tua cura em nome de Jesus. Glória. Ó, Aí você é curado em nome de Jesus. Dá o microfone. Ele está dizendo: corre não. Ele tem vergonha. Ele está dizendo que apareceu uma mancha escura na coxa dele ontem. Desde ontem. E Deus revelou aqui agora. Seja curado em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Porque na visão eu vi uma mancha escura, meio roxa, escurecida na coxa. E ele disse que desde ontem que está preocupado porque apareceu essa mancha ontem até agora. Mas seja curado em nome de Jesus. Células cancerígenas sejam neutralizadas agora. Agora, em nome de Jesus, seja curado. Oi, sentindo a cura. Aleluia. Aleluia. Está sentindo? Está sentindo a cura? Está sentindo alguma coisa?
Tá sentindo tremor no corpo, ó. O mal dele tremendo, a cura, ó. Recebendo, ó. É o anjo ministrador de cura. É o anjo ministrador de cura que tá tocando aí, ó. Aí, ó, mais, expulsando o câncer, expulsando o mal, expulsando a morte, em nome de Jesus. Sai todo o mal e seja curado, sangue seja curado, células sejam curadas. Recebe a cura, espírito de morte e de aflição e espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Sai! Aí, ó. Recebeu a bênção, viu? Se ele não fala, você tem que falar para receber a oração. Olha, como é que ele está todo se tremendo, ó. Eita. Tu contou para mim, Mardoni. Tu pode até ter contado para outra pessoa aqui, mas para mim, não. Só para o teu pai falou agora. Depois da revelação. Falou agora pro Senhor, não foi? Tinha falado pro Senhor antes da revelação, não foi? Ele estava preocupado. Aí. Ele falou pro pai dele ali antes da revelação. E quando deu a revelação, o pai dele disse: aí, Mardoni, é para tu. Amém? Tem mais alguém que tem alguma mancha? Tem mais alguém que tem alguma mancha? Tiver a Merinha, em nome de Jesus, ele seja curado em nome de Jesus. Dá livramento ele da morte. Dá livramento ele. Não deixa ele morrer agora não. Deixa ele morrer agora não. Não sei se eu diga. Não vou dizer não. Mas não deixa ele morrer agora não, Jesus. Cura ele, porque o Senhor tem plano de salvação na vida dele. Em nome de Jesus, receba. Henrique, está com a mancha aqui no peito, Henrique, ó. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de células cancerígenas, coágulo sanguíneo no peito, na altura da região do coração. Em nome de Jesus, recebe a cura agora aí, ó. Seja curado agora. Receba aí uma limpeza, uma lavagem no teu sangue. Jesus está lavando o teu sangue. O anjo é o ministrador da cura. Está filtrando o teu sangue, removendo toda a célula cancerígena do teu corpo. Porque se o Senhor não coloca a mão, tu não ia ver a promessa de Deus na vida do teu filho. Esposo dela, era na pele. Aí o outro era perto da virilha. E outro também tinha mancha, estava preocupado com o coração. Tá, mancha do coração. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém, pessoal. Toda vida que Deus revela, tem a pessoa. Falar, pode ter certeza que tem. Sempre tem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes da gente passar aqui para a parte final, alguém quer falar alguma coisa? Quer dar testemunho? Quer observar algo que foi falado aqui? Você está na oportunidade. Bota aqui para a Josélia. Pega lá aquele microfone, tu fica com esse. Aí fica 3 microfones aí, ó. Pronto, a mulher do microfone. Justidei é chique, olha. Aí terminar, entrega para ela. A paz do Senhor. O testemunho é que domingo passado Deus mostrou ao pastor uma catatumba, né? Um túmulo. Aí o pastor começou a descrever o formato. E o formato eu fiquei, meu Deus,
O formato que o pastor falou é o formato que a gente tem um túmulo lá na serra. Do mesmo jeitinho que o pastor descreveu. Foi. E quando foi essa semana, o livramento de morte, e na mesma hora que o pastor falou, eu também pensei no meu irmão. Quando foi essa semana, meu irmão teve um livramento de morte. E quando o pastor falou, né, ore pelo seu familiar que está em casa, que Deus está repreendendo a morte. Se não fosse isso, se não fossem as orações e a revelação, Deus usando o pastor e a pastora aqui no domingo, o que teria acontecido? Tinha acontecido a morte do meu irmão. Né? Eu agradeço a Deus, porque quando Deus revela, Ele já está desfazendo o laço, né? Eu agradeço a Deus e venho testemunhar por isso. E é assim, gente, Deus revelou para o Renato como era o túmulo, o formato do túmulo e a cor do túmulo. E a gente nunca viu esse túmulo, né? De família nenhuma tua, né? A gente não tem acesso. Aí pode dizer, não, mas um conhecido vai e diz para o pastor. E o irmão dela que teve o livramento de morte, depois que Deus falou, ele não morreu por um triz, ele foi para o IJF porque acharam que a pancada tinha dado traumatismo craniano. Que ele levou uma pancada assim para morrer. Ele não morreu porque Deus colocou a mão. Quando chegou lá, não deu traumatismo craniano. E ele está vivo e está de pé. Viu o que o Espírito Santo fala? Ele fala, ele revela. Tudo que é falado aqui, não tem nada que seja besteira, ou que não seja verdade, ou que seja inventado. Porque realmente acontece. E vocês dão um testemunho. Vamos lá, Vanete. Aí quando ela estava falando, quando a Josélia estava falando aqui agora, eu vi, fosse duas pessoas, eu não sei se é em relação a ela, mas pode ser em relação a outra pessoa, alguém da tua família. Mas eu vi, fosse duas pessoas gêmeas, uma dentro da outra assim, enquanto tu estava falando. Duas pessoas gêmeas, não sei se Deus está falando em relação em alguns gêmeos. Dava duas pessoas unidas assim, elas se mexiam juntas assim, pareciam duas pessoas gêmeas. Então, eu creio que é algum livramento, alguma coisa em relação, ela estava falando de livramento de morte. Então Deus está dando livramento também para alguém que possivelmente pela visão tem alguma coisa a ver com gêmeos. Amém? Tem alguém que é gêmeo? Hein? Quem é que é gêmeo? Quem é gêmeo? Receba o livramento em nome de Jesus. Não, amém? Entendi. É porque o mesmo livramento que o irmão da Jocélia recebeu, Deus vai dar essa semana livramento a outra pessoa também. Tanto que tu viu quando ela estava dando testemunho do livramento. Vai ter outro livramento, ou até dele próprio, pode ser, ou alguém da família dela, ou outra pessoa da igreja. Mas vai ser um livramento parecido. Porque quando ela estava falando, eu vi uma pessoa desenhada de preto, só que dentro dela tinha outra pessoa, assim, se formou duas pessoas. Então é como se tivesse realmente, se não for em relação ao gêmeo, como se o livramento estivesse duplicando para outra pessoa. Tipo irmão, alguma coisa assim. Irmão. Pois é. Em nome de Jesus, porque ela está até no engodo, né? Então, em nome de Jesus, receba o livramento. Mais uma vez, Deus está trabalhando todo dia lá, viu? Tem um anjo lá, meu Deus, operando lá 24 horas por dia. Receba livramento em nome de Jesus. Pai do Senhor, o meu é de cura. O pastor estava no áudio dizendo que ia fazer uma oração do Salmo 21, né? 91. Para cura, para as coisas. Aí eu peguei e pedi, aproveitei e pedi oração para minha irmã, né? Que estava com pressão muito alta, a Vânia. Aí também, aproveitando, pedi para mim, andou na minha perna, que apareceu sexta-feira, andou na perna, que eu não estava nem conseguindo andar. Aí depois que eu pedi a oração ao pastor, graças a Deus, por honra e glória, estou aqui boazinha. Glória a Deus. E a minha irmã está na luta, né? Amém. Cadê o microfone? Eu sou, você me conhece, Márcia, né? A mamãe estava lá em casa com dor. Mais perto, mais alto, vai. Daquele jeito que só tu sabe fazer, vai. A minha mãe estava em casa com dor. Aqui, ó. Aí, mãe, eu vou orar na senhora. Eu orei na minha mãe, ela ficou curada. Porque a gente tem que orar, tem que ter fé a Deus, né? Eu estou lá.
sinto a presença dele. Porque eu curei da minha mãe. E meu pastor, essa mão que estava doendo muito, eu não podia nem pegar uma panela, derrubava. Aí meu pastor curou minha mão, estou boa, fiquei curada. Eu agradeço muito meus pastores. Agora eu cheguei aqui no domingo, aí eu estava com muita dor nas minhas pernas, não podia, quase que eu não chego aqui. Aí o pastor curou e eu fiquei boa. A pastora orou na senhora ali, ela ficou boa. A pastora orou nela no final do culto, ela entrou em repouso do Espírito Santo e depois disso ficou curada. Eita glória. Aí eu fiquei boa. Amém. A Renata vai dar um testemunho. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu tenho que falar que senão Deus não vai deixar eu dormir hoje. Desde o começo era para eu ter falado, mas eu sou muito tímida para estar aqui. Eu queria contar um milagre que aconteceu na minha vida. Há 3 anos atrás eu perdi tudo, casamento, perdi minhas filhas. Fui morar de aluguel, saí de casa só com a mochila nas costas. E hoje eu quero contar um milagre que Deus fez na minha vida. Deus está me dando tudo em dobro. Eu consegui comprar meu apartamento. Eu não sei se o pastor lembra, uma vez que eu estava ali, o pastor olhou para mim e disse: você parou de jogar a rede, continua jogando a rede. E de lá para cá é o que eu tenho feito. E só está acontecendo um milagre na minha vida. E vai acontecer mais, porque Deus me falou que vai acontecer mais. Vai acontecer mais. Eu estou muito feliz em ter comprado meu apartamento. Foi uma grande conquista na minha vida. Glória a Deus. Uma grande conquista. Deus maravilhoso. Deus é E fiel. hoje as minhas filhas estão morando comigo. Eita glória. Quero agradecer aos pastores. Eu falei que eu ia vir aqui, eu jurei para Deus que eu ia contar o meu testemunho, eu ia conseguir sem chorar, apesar da timidez que eu tenho. Realmente, ela colocou no Instagram que ia dar um comentário, que ia dar um grande testemunho. Eita, minha salve. Eu adoro fazer raiva o cão. Glória! Peraí, só um minuto. Ela falou em apartamento. Eu vi aqui no começo do culto, eu vi uma casa. Foi mal, desculpa. Eu vi uma casa, minha garganta tá ruim. Dá aqui esse microfone. Eu vi a visão de uma casa. E essa casa, a frente dela estava toda, não sei se é casa ou apartamento, é tudo igual, né? Tem porta, né? Tem janela. Então eu vi desse jeito. Eu vi ela embalada de papel de presente. E também eu vi a chave de um carro. Quem recebe? Então segue em frente. Então se você recebe, então amanhã acorde cedo, vá na concessionária, na revenda, ou vá no Esses dias tem novidade. Toma uma atitude para que venha se cumprir, viu? Porque a chave não vai cair do céu, não. Tá certo? Esses dias Mas tem novidade. Tem gente que já está em processo, né? Já foi faz tempo na concessionária, já está em processo e eu creio que a chave já está descendo do céu. Muito bem, eu quero passear de carro novo. Amém? Tá perto lá? Tá perto? Tá perto lá? Eu vi a chave. Eu vi a chave do carro. Chavezão assim, ó. Aonde? Eu vi a casa embalada de papel de presente. Olha, rapaz, diz. Mas, rapaz. Uma mostradinha. Receba. Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor. O pastor botou no grupo que ele estava orando por livramento de morte. Não foi?
Verdade. Ontem, a minha neta, dia de sexta-feira, ela vai dormir lá em casa. A filha do meu menino, que mora lá na Invasão. Aí ela vai dormir lá em casa. Aí a Maria estava a mãe dela. Só que como ela estava sozinha, ela pegou e chamou a Maria para vir lá para casa, né? Aí a Maria veio. Aí elas estavam tudo brincando lá no meio da rua, lá. Quando a fé passou um rapaz drogado, dando um cavalo de pau num carro. E ele jogou o carro para cima dela e elas correram para dentro do mato. A Maria chegou branca que não tinha um pingo de sangue. Quase que ela nem falava. Ela já é branca, né? Coitada. Eu digo, Maria, pelo amor de Deus, tu senta que eu vou te dar água, porque senão não é de manhã. Foi um livramento grande. Aí ele ficou fazendo confusão lá e eu corri delas para dentro e pronto. Eu agradeço a Deus. Que a Maria é ovelha, né? A Bíblia diz: o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra. É desse jeito, viu? Que ela é justidei. Eu agradeço a Deus primeiramente, né? E o pastor e a pastora que sempre está orando por nós. A gente tem que agradecer muito a eles. Às vezes a gente não vem para a igreja, porque nós somos rebeldes mesmo e pronto. Estou dizendo mesmo. Falei, né? Mas o seguinte, mas eu agradeço a Deus primeiramente, e o senhor e a senhora. Essa amarra a Deus, eita glória. Estou brincando. Viu? Deus é fiel. Senhor, agora o Senhor vai lá. Não gosto que mexa nas nossas ovelhas, não, ainda mais nos bebetes. Arranca os olhos dele, Jesus, vai lá. Pega ele lá. Esse cavalo de pau, esse cavalo vai no quengo dele. Em nome de Jesus. Olha aí, prateado. Tem uma missão para tu hoje. O Alex aí. Pai do Senhor a todos. Vou contar um testemunho, não meu, mas do meu irmão, que ele teve esses dias. Ele passou por um processo, né? Primeiramente ele buscava o Senhor. Aí parece que é assim, as pessoas quando buscam o Senhor, acham tudo bem. Aí parece que distância do Senhor. Foi o que aconteceu com meu irmão. E ele, quando distanciou do Senhor, começou a vir problemas, tribulações. Chegou que ele foi processado, quase ia sendo preso. Minha família ficou desesperada. Primeiramente a gente corre a Deus e nossos pastores. Os pastores, além de orar por nós, eles oram para os nossos familiares também que estão longe. E os pastores orou, o pastor teve uma visão. E a visão que o pastor, que eu não me lembro, foi mesa,